Meu nome é Luísa, eu faço parte da juventude da Quarta URI e estou muito feliz em estar mais uma vez participando do mês do Jovem Espírita, que tanto nos auxilia nesse trabalho da exposição doutrinária. Eu agradeço novamente essa oportunidade. Esse ano, o assunto geral escolhido para esse evento é valorização da vida. E o tema que eu escolhi para conversar com vocês hoje é o medo em nossas vidas. Então, para dar início, vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento e agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Que os Espíritos nos ampare, Jesus esteja conosco e que nós consigamos alcançar o objetivo de hoje. Que assim seja. Quando eu fui preparar essa palestra, me despertou pensar no medo que nos acompanha ao longo da nossa vida. Desde o medo, que para nós espíritas é muito conhecido, que é o da reencarnação, no momento em que o espírito tem que encarar uma nova vida, até o medo da morte, passando pelos medos que estão presentes na nossa sociedade, no nosso cotidiano, dentro do nosso processo evolutivo. Sendo assim, o medo que nos acomete frente ao processo reencarnatório nos revela as inquietações do espírito frente a um novo desafio. Como, por exemplo, medos de sucumbir diante das provas e expiações que temos para passar. Nessa lógica de termos o medo como uma companhia constante nas nossas vidas, vamos voltar um pouco à época de Jesus e lembrar como o Mestre auxiliou a humanidade a reconhecer e lidar com o medo. Assim, extraído do livro Pontos e Contos, de Humberto de Campos, psicografado pelo irmão X, uma passagem que demonstra os receios dos apóstolos para espalhar a boa nova. É interessante perceber que o medo nos acomete até mesmo quando estamos nos propondo a seguir o caminho de Jesus. Então, como lidar com isso? Vamos ver o que Jesus nos diz em resposta aos apóstolos e suas inquietações. Desta feita, Simão Pedro questiona Jesus: Mestre, que dizes? Desejamos efetivamente praticar o bem, mas como agir dentro das normas de amor que nos traças, se nos achamos em toda parte do mundo rodeados de inimigos? O amigo celeste, porém, considerou breve: Pedro, todos os fracassos do dia constituem a resultante da ação de um só adversário que muitos acalentam. Esse adversário invisível é o medo. Tiveste medo da opinião dos outros. Tiago sentiu medo da reprovação alheia. Bartolomeu asilou o medo da perseguição. E Filipe guardou o medo da crítica. Aflito, o pescador de Cafarnaum interrogou: Senhor, como nos livraremos de semelhante inimigo? O mestre sorriu, compassivo, e respondeu: Quando o tempo e a dor difundirem entre os homens a legítima compreensão da vida e o verdadeiro amor ao próximo, ninguém mais temerá. Portanto, Jesus mostra a Simão e aproveita para exemplificar inclusive situações similares de outros apóstolos, que espalhar a boa nova, ser caridoso, coloca o emissor em situações de conflito, que se relacionam
na grande maioria das vezes, na aceitação que a sociedade tem diante da palavra de Jesus. Então, os apóstolos têm medo, porque a rejeição expressa pelo povoado onde passavam lhes causava desconforto. E Jesus, então, deixa claro que esses medos são naturais, legítimos, frente ao nível evolutivo da humanidade. Assim, deve-se exercitar a paciência, a complacência e a fé, que auxiliarão os mensageiros das palavras de Jesus a superarem esses medos. Na sequência, vou mostrar algumas concepções da série psicológica de Joana de Ângeles, com base nos livros Conflitos Existenciais, Libertação pelo Amor e Autodescobrimento, uma busca interior. Ambos psicografados por Divaldo Franco, que é reconhecido como um dos maiores médiuns e oradores espíritas da atualidade e o maior divulgador da doutrina espírita por todo o mundo. Esses são livros sobre essa temática do medo, que se relacionam com o nosso momento atual, planeta Terra, mundo de provas e expiações. Será que o medo é somente uma coisa ruim? Na obra Autodescobrimento, uma busca interior, Joana de Ângeles nos apresenta as duas faces do medo, dizendo que ele pode ser bom, porque de alguma forma nos protege frente a um perigo, por exemplo. Diz ela que, bem canalizado, o medo se transforma em prudência, em equilíbrio, auxiliando a discernir qual o comportamento adequado. Quando estamos frente a uma situação nova, não sabemos dizer ao certo se é perigoso ou não. E o medo vem e nos ajuda a discernir. No filme Divertidamente, tem uma cena que ilustra essa ideia de que o medo nos pede atenção e ajuda a escolher a melhor opção. Tem uma cena em que a Riley, a criança, está correndo pela casa com um carrinho, brincando, e nisso tem um fio ligado na tomada no meio do caminho, atravessado. Então, o medo assume o comando da mente dela, fazendo com que ela pare, preste atenção, porque aquele fio pode ser perigoso. Foi possível perceber que, de fato, o receio de se machucar, oriundo do medo, protegeu a menina, porque ela parou naquele trecho que tinha o fio, prestou atenção. Por outro lado, o medo tem seu lado ruim. Assim, desde os primórdios da infância, essa faceta negativa do medo já pode trazer consequências. Nesse sentido, Joana de Ângeles nos alerta: se mal trabalhado na infância, em especial no processo educativo do ser, na fase infantil, pode tornar-se um elemento que venha a causar distúrbio emocional nessa pessoa. Por exemplo, pais que amedrontam os filhos com uma figura assustadora, como o tão conhecido bicho-papão. Nesse caso, a criança crescendo amedrontada pode se tornar um adulto inseguro, que sofrerá as consequências dessa insegurança. A criança que cresce com medo nunca vai ver o mundo de fato como é, real. Sempre vai ter medos que não existem. Dessa forma, ela tende a diminuir a sua curiosidade porque ela tem medo. Sua criatividade fica prejudicada porque ela tem medo. E crescendo assim, é provável que não conquiste os espaços necessários ao seu desenvolvimento, consequentemente chegando na fase adulta
incapaz de se inserir no mundo de forma confiante, que lhe permitiria conquistar vitórias na vida. Então, achar o equilíbrio entre a reação do medo diante de uma situação de perigo real ou imaginária e a capacidade de superação é fundamental na relação entre pais e filhos. Joana de Ângeles comenta no livro Libertação pelo Amor que temos o medo de fracassar, como se toda atividade tivesse necessariamente que ser coroada de imediato êxito nas suas primeiras tentativas de realização. O insucesso é a experiência que ensina como não mais se tentar o labor dentro do esquema que deu errado. Nessa linha de raciocínio, são inúmeros os focos de nossos medos. Assim, o medo de fracassar socialmente é um deles. Será que eu vou conseguir passar nesse vestibular? Será que eu vou conseguir me tornar um bom profissional? Será que eu vou encontrar alguém para amar e formar uma família? Será que eu vou ser bem-sucedido no meu serviço? Esses medos são frutos do nosso estilo de vida, da nossa cultura, que impõe exigências de conquistas a todos nós. E essa competitividade social assusta, como se não houvessem outras oportunidades. Muitos de nós podemos até adoecer se entrarmos impensadamente nesse círculo competitivo. Outro medo muito comum é o medo de amar. Por que sentimos o medo de amar? O medo de amar, em geral, é originário de marcas muito profundas, sejam vindas de outras encarnações ou traumas de infância. Por conta dessas marcas profundas, que podem causar medo de amar, ao se conhecer alguém, pode temer não ser correspondido, o que gera uma insegurança e o medo do abandono. Por isso, busca atrair o amor das pessoas a qualquer preço, fazendo agrados, inclusive com bens materiais. Na sequência, eu pergunto: quem de nós não tem medo de que aconteça alguma tragédia na vida da gente ou de um ente querido? Quanto a isto, contabiliza-se os medos relacionados à violência urbana, como assaltos, estupros, assassinatos, dentre outros. E, atualmente, com a situação da pandemia, o medo da tragédia pela perda das pessoas se acentuou. Na verdade, em matéria de medo, vale a pena enfatizar esse momento pandêmico que estamos vivendo. Esse momento foi e é fundamental para todos nós. Uma parada estratégica para o nosso interior. A pandemia mostrou os dois lados do medo. O lado bom, de que fez as pessoas entenderem que ficar afastadas dos outros é o mais seguro. Passamos a realizar as nossas atividades do trabalho, escola, começamos a estudar obras espíritas entre os jovens no formato online. Vimos a importância de higienizar as mãos, usar máscaras. Mas se o medo for exagerado, podemos adoecer, levar à ansiedade, comportamentos compulsivos, como beber, comer exageradamente. Se pararmos para pensar, passamos por tantos medos
durante a nossa encarnação. E ao final ainda acrescentamos o medo da morte. Mas por que será que nós temos medo da morte? Afinal, nós, como espíritas, temos medo de reencarnar pelos desafios que há de vir? Mas, contraditoriamente, também temos medo de retornar ao plano espiritual. O que será que desencadeia esse medo? Supõe-se que a maioria das pessoas que não acredita na reencarnação teme esse momento como se com a morte do corpo físico acabasse tudo. Para nós espíritas, pode ser a obscuridade de informações, porque não sabemos o que de fato acontece, mesmo acreditando no que acreditamos. A morte é a libertação, é a passagem para uma nova vida. Além disso, adiciona-se ao medo da morte a perda dos entes queridos, com os quais tememos nunca mais encontrar. Não existe distância entre corações que se amam. Sempre teremos essas pessoas únicas em nossos corações e nos reencontraremos depois. Além disso, outras pessoas chegarão e preencherão essas lacunas de certo modo. E como última pergunta relativa ao medo, cabe-nos refletir. Será que eu tenho medo de ser cristão? Parece uma pergunta ingênua, mas se remontarmos da época de Jesus até os dias de hoje, percebemos que não é tão tola assim essa pergunta. Não é incomum termos receios de sermos aceitos. Em especial, nós espíritas, quantas vezes nos perguntamos: será que vou ser aceito? Será que as pessoas estarão abertas à palavra de Jesus? Lembram dos medos que os apóstolos estavam sentindo? E o que Jesus falou? Pedro, todos os fracassos do dia constituem a resultante da ação de um só adversário que muitos acalentam. Esse adversário invisível é o medo. Tiveste medo da opinião dos outros? Tiago sentiu medo da reprovação alheia. Bartolomeu asilou o medo da perseguição. E Filipe guardou o medo da crítica. Então, quais são os recursos que temos para enfrentar esses medos e viver saudavelmente, mesmo vivendo em uma sociedade que tem questões que fazem o medo se tornar uma entidade do dia a dia das pessoas? Lembremos da resposta de Jesus nesse momento. Quando o tempo e a dor difundirem entre os homens a legítima compreensão da vida e o verdadeiro amor ao próximo, ninguém mais temerá. A grande terapia para todos os tipos de medo é a do amor. Nos diz Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, que o amor é o antídoto eficaz para a superação do medo e a sua consequente eliminação. Quando ama, o ser enriquece-se de coragem, embora não possa evitar os enfrentamentos em face dos impulsos edificantes que do amor emanam. O amor, sendo ele um sentimento aprendido e vivenciado pelo ser, logo genuíno de cada indivíduo,
vai nos fortalecer, impulsionando a coragem e, consequentemente, a fé de que vamos vencer. Com o sentimento de amor, conseguiremos converter fracasso em esperança e insucesso em experiência positiva. A vitória sobre essas vivências nos faz ver o resultado e nos fortalece para passar por novos desafios. Mostra que somos capazes. Com o sentimento de amor, temos a chance de desenvolver o auto-amor e não precisaremos suprir o amor no outro, porque já o temos desenvolvido em nós e não amamos o outro por carência. Com o sentimento de amor, enfrentaremos as tragédias compreendendo que são necessárias para o nosso desenvolvimento evolutivo. Com o sentimento de amor, entenderemos que amar não tem fronteiras e que estaremos sempre juntos, inclusive após a morte. Com o sentimento de amor, não teremos a necessidade de ser aceitos, mas nos sentiremos satisfeitos de podermos passar a mensagem, independente das pessoas acreditarem ou não. Nessa questão do enfrentamento do medo, é importante destacar que não estamos sozinhos. Sempre temos alguém para nos ajudar, nos dar um apoio, nos estimular a superação, tanto encarnados quanto desencarnados, como Jesus, Deus, que sempre estão ao nosso lado. Deus, como nosso Pai, nos deu asas para que nos libertássemos, porque precisamos aprender a enfrentar nossos desafios. Ele vai soltar a nossa mão e dizer: vai, filho. Assim como o pai, que ensina o filho a andar de bicicleta, e quando a gente vê, já estamos andando sozinhos. Não podemos deixar o medo nos vencer no primeiro tombo, desistir de aprender a pedalar, desistir de pedalar na trilha da vida. Precisamos seguir lutando com coragem e fé. Para exemplificar, vou citar o final da parábola dos talentos, retirada do livro Fonte Viva de Emmanuel, que tem um grande significado relacionado a essa temática. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria que seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Assim, conseguiremos vencer o medo e não deixar o risco nos impedir de vencer o inimigo invisível que tanto nos assombra no mar da vida. Então, nesse barco, vamos içar as velas da coragem e lutar? Agora, para ilustrar, vou cantar Mar da Vida e fazer a nossa prece de encerramento. Agradecendo novamente mais essa oportunidade de estar participando do mês do Jovem Espírita.
carregam o barco atracado no tempo, não quer navegar, naufrague em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar. Isso as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja luz em teu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com instrumento que se chama amor. Então, vamos agradecer por mais essa oportunidade, por mais esses ensinamentos nessa conversa de hoje. Que essa energia possa se espalhar a todos os lugares necessitados, que Jesus siga conosco e que consigamos seguir espalhando a boa nova com fé, amor e coragem. Que assim seja.